Porém, Ana, existem alguns outros equipamentos utilizados para medir a vazão, como a placa de orifício, o tubo de Venturi e os rotâmetros. A placa de orifício é o mais simples e mais comum equipamento empregado para se criar uma pressão diferencial. Porém, é essencial que as bordas do orifício estejam sempre perfeitas, pois se ficarem imprecisas, corroídas ou gastas pelos fluidos, a precisão da medição será comprometida. Ana, querida, você está rodeada de pessoas que entendem sobre o assunto. Obrigado. Explica o tubo de Venturi, Larissa, para nós. Bom, o tubo Venturi são medidores com melhor desempenho entre os seus similares. Eles provocam a menor perda de carga permanente na medida e são menos intrusivos. É um dispositivo instalado entre duas flanges e em tubulações, seu propósito é acelerar o fluido e temporariamente baixar sua pressão estática. Agora que você já está ciente dos erros da hidrometria, vou me retirando que já está tarde. Mas está convidado para minha aula. Meu nome é Jorge. Irei dar mais detalhes sobre o assunto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Giovanni. Seja sempre bem-vindo. Já vai estar. Bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos. O nosso tema na sala abordado hoje será a hidrometria. Mais especificamente falaremos sobre os erros de níveis e velocidade de tubulações. Alguém saberia me dizer uma maneira de verificarmos um determinado nível? Bom, a maneira mais simples de definição de nível é dizer que um nível é a altura do conteúdo de um reservatório, tornando assim possível avaliar o volume estocado do produto, determinando e controlando a quantidade de material em processo físico ou químico. Correto. Um dos métodos de verificar o nível é utilizando a pressão de coluna d'água hidrostática para obter indiretamente o nível, como no teorema de Stevens, onde o peso é igual à altura multiplicado pela densidade do fluido. Alguém poderia me determinar algum tipo de medição de nível? Seriam os métodos diretos, como réguas, gabaritos, visores de nível, boias e flutuadores, assim como os métodos indiretos, cuja são os usuais para tubulações. As réguas, gabaritos, os visores de nível, boias e flutuadores são os mais usuais para medir os níveis em rios, riachos e lagos. Bem, os métodos indiretos referem-se a manômetros de tubo em U, níveis de borbulhador, níveis de diafragma e células de pressão diferencial, levando estes a pressão em consideração. Por pressão hidrostática, uma coluna vertical de fluido exerce uma pressão devido ao peso da coluna. A relação entre a altura da coluna e a pressão do fluido na parte inferior da coluna é constante para qualquer fluido específico, independente da largura e da forma do reservatório. Continuando, podemos então dizer que o nível pode ser inferido a partir da pressão exercida pela altura da coluna líquida do líquido dentro do tanque, e que seu medidor de nível por pressão hidrostática baseia-se no teorema de Stevens, como já foi dito. Bom, eu complemento dizendo que as vantagens desse sistema é porque ele é de fácil instalação e manutenção, mas a desvantagem é que ele só pode medir fluidos limpos. Se tiver algum sólido, ele já faz erro, e a variação, se tiver variação de densidade, também ocorre o erro. Pronto, para concluirmos a nossa aula, vamos entender os erros de velocidade dentro da hidrometria. Bem, quem poderia dar um exemplo rápido de como medir velocidade? Simplesmente verificando a sua distância e o tempo percorrido, de forma a encontrar o seu valor. Mas, tratando-se de tubulações, podem ocorrer erros de medições de velocidade. Desta forma, podemos citar o tubo de Pitot como um exemplo prático de medidor de velocidade. O tubo de Pitot é um instrumento de medição utilizado na hidráulica e na hidrologia, para medições indiretas de vazões e muito utilizado para medir a velocidade do ar em aviões. Logo, podemos citar a equação de Bernoulli como usual neste instrumento. Porém, existem algumas vertentes que podem levar este equipamento a cometer erros, desde o local onde seja instalado e a forma como foi instalado, pois, no caso da sua utilização para medir a velocidade em aviões, uma má instalação do mesmo poderá ocasionar risco de vida. Digo isto porque o tubo Pitot atua como um sensor de pressão que possibilita o funcionamento do velocímetro. Basicamente, é um tubo instalado paralelamente ao vento relativo e com um orifício voltado diretamente para o fluxo de ar, resultante da velocidade aerodinâmica da aeronave.